Eu preciso ler com você no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, a partir do versículo também de número 6. E eu quero fazer essa leitura com vocês. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste em havê-los feito. Até aqui, Deus e Pai, toma a minha vida em tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e se tu crê, diga amém. Você vai olhar para esse texto, e o texto aqui é muito clássico, é muito cirúrgico. O texto vai dizer que o Senhor se entristeceu de haver feito o homem, que o homem havia se corrompido, e por esse motivo o Senhor então determina exterminar os homens, tão somente não, as aves, os animais que se rastejam. E o Senhor então tem um decreto, e esse decreto agora está estabelecido sobre a terra. Nada o faria mudar, nem de posição e nem de opinião, porque Ele é Deus, é soberano. Só que Ele olha do alto e Ele contempla um homem, e esse homem é Noé. O versículo de número 8 diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E agora o Senhor, olhando do alto, Ele olha para Noé e diz: Noé, você é diferente, você não é igual a esses homens que se corromperam, e por você eu vou fazer uma aliança. Eu farei uma aliança contigo. E a aliança que eu vou fazer contigo, em outras palavras, vai poupar sua esposa, seus filhos e suas noras. Então pensa bem. A Bíblia fala de um homem que viveu 600 e tantos anos. E a Bíblia fala de um homem com uma reputação inquestionável. Esse homem era Noé. Noé era crente, irmãos. Deixa eu repetir isso para você entender. Noé era crente. Noé era aquele que se desviava do mal. Noé era aquele que suas atitudes então agradavam ao Senhor. E para que você entenda o cenário aqui, eu vou ler alguns versículos avulsos para a gente chegar onde precisa. O versículo de número 13 diz: então Deus disse a Noé. O Senhor vai dar a Noé um esclarecimento que não deveria. O Senhor vai virar para Noé e vai dizer assim: Noé, eu resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Deus era obrigado a dar essa satisfação a Noé? Claro que não. No versículo 14 o texto diz assim: faça uma arca, me ajuda, faça uma de tábuas de cipreste. E Noé agora tem uma incumbência de construir uma grande arca. A arca essa que deveria ser ocupada por Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e por animais específicos que Deus havia colocado no coração de Noé. Isso aqui é só para você entender o que está acontecendo aqui. Essa arca, ela leva em média de 120 anos para ser construída. E Noé, na dedicação da construção dessa arca, ele leva tempo. Por quê? Porque não havia madeira suficiente para a construção de uma arca tão grande. Lembrando, o projeto da arca não era um projeto de homens, era um projeto dos céus. E quando o projeto é de Deus, Deus dá riquezas de detalhes sobre esse projeto. E foi assim que Deus fez com Noé. O Senhor deu todas as riquezas de detalhes para ele. O Senhor disse: olha, Noé, tem que ter tantos compartimentos. Olha, Noé, ela tem que medir tanto de extensão, tanto de largura. Ela tem que ser revestida de betume por dentro e por fora. Deus vai dar a Noé todas as especificações
necessárias para a construção de uma arca. E lembrando, na construção dessa arca, Noé era alguém zombado. Por quê, pastor? Porque Deus está falando agora de um dilúvio, de uma chuva. Mas como acreditar numa chuva se nunca havia chovido antes? Como é que eu vou acreditar em algo que parece um conto, uma história da carochinha? Porque nunca havia chovido antes. O que acontecia? O orvalho saía da terra e voltava novamente para a terra. E Deus agora está falando a respeito de um dilúvio. E Deus agora está também num relacionamento com Noé. Noé está numa construção de uma arca. E nessa construção de uma arca gera afetividade. É muito comum que coisas que foram construídas gerem em nós afetividade. Por quê? Porque quando eu olho para aquilo que foi construído, talvez tenha a minha mão, mas tenha os moldes de Deus. Quero te dar um pequeno exemplo. Tudo aqui nesse lugar, irmãos, o altar, os projetores, ainda que algumas coisas tivessem vindo da minha mente, do meu coração, eu acredito que foram projetos que Deus nos deu, e Ele estabeleceu contato conosco. E eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui nesse lugar e trouxe alguns trabalhadores, e eu disse assim: olha, no meio vai ser um painel. Eu não falei de LED, mas vai ser um projetor, porque o primeiro projetor que nós tínhamos era um projetor imenso, também nessa proporção. E eu disse: na lateral vão ser 2 projetores de curta distância. Eu vou colocar lá uma parede de drywall lá atrás, porque esse imóvel aqui, ele é inclinado. Então eu precisava acertar o altar para que a igreja ficasse uniforme. Todos esses projetos levaram tempo. Todos esses projetos levaram dedicação, afinco. Em todos esses projetos nós gastamos não somente o nosso tempo, mas dedicamos aqui o nosso suor, o nosso trabalho. E Noé agora, Isaías, ele está envolvido na construção de uma arca, que não foi uma obra como essa que levou meses, mas foi uma obra que levou anos. E cada vez que ele ia vendo, Rogério, essa obra ficando pronta, mais afetividade ele ia ganhando por essa obra. À medida que a arca está pronta, Deus não pensa 2 vezes. O Senhor agora vai virar para Noé e vai dizer: bem, Noé, muito bom foi a construção, mas agora eu preciso encher essa arca com os animais que eu havia dito. Não somente com os animais, mas eu preciso enchê-la também com a sua família. Agora aquilo que foi construído com tanto amor vai compor aquilo que Noé tinha de mais importante, Marcelo, que era a sua família. Deus está falando a respeito de construção, que você junta, que você sua, que você ora, que você busca, que você vai em frente. Deus está falando a respeito de construções que agora, pastor Igor, faz parte da história da tua caminhada. Quem é que pode separar isso de você? Parece que a arca e Noé é uma só pessoa. Parece que Noé e as madeiras, Noé e os pregos, Noé e a construção, Noé e os serrotes daquela época tornam-se agora uma só pessoa, porque a afetividade agora está tão atrelada a Noé, já tem algo tão ali entrelaçado com Noé. Mas Deus, quando olha do alto, o Senhor precisa cumprir um propósito. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Talvez na visão de muitos, a maior construção que Noé fez foi uma arca, mas eu vim aqui te dizer que a maior construção que Noé havia feito, na verdade, foi uma intimidade com o dono de todas as coisas. Eu vim te dizer hoje aqui nesse lugar, que agora Noé está tão tomado, Noé está tão envolvido com a construção dessa arca, Noé está com a sua afetividade, com seus sentimentos tão envolvido, que Noé agora está admirando aquilo que foi construído.
Ele olha e ele admira cada detalhe. E não é pecado admirar o que foi construído, pastor Mauro. Não é pecado admirar. Só que o que foi construído tem um propósito. E agora o Senhor precisa estabelecer esse propósito. Noé, tu construiu porque eu vou fazer chover sobre a terra. Eu vou encher as águas dos abismos. Elas tomarão toda a terra, todas as montanhas. Ninguém vai sobreviver, Noé, exceto a tua casa e a tua família. Deus começa a tentar separar Noé da arca. Deus, ele olha e ele percebe que o grau de afetividade com a arca está muito grande. E como eu separo Noé daquilo que ele construiu? Porque aqui está a vida de Noé, aqui estão os sentimentos de Noé. E como é que eu faço com isso? Deus olha dos altos céus e ele precisa criar uma maneira de quê? De desvincular Noé da construção que ele fez. É fácil, pastor? Claro que não. É fácil? Claro que não. Tudo bem, Deus quando vira para Noé e diz: entra na arca, e Noé obedece. Noé vai lá e obedece aquilo que Deus havia falado, capítulo 7, versículo 1. Entra na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, diante desta geração. Até aí, amados, tudo bem, porque naquilo que eu construí, agora eu vou fazer parte. Naquilo que eu gastei tempo, agora eu vou estar completamente envolvido. Por quê? Porque eu vou estar do lado de dentro. E antes eu tocava as paredes pelo lado de fora. E agora eu estou envolvido na construção. Eu estou dentro. E se eu estou dentro, eu estou feliz. Por quê? Porque a arca e Noé e a arca, deixa eu falar para você, deixa eu tentar iluminar a tua mente. Nova unção e pastor Alexandre e nova unção, está tão atrelado uma coisa na outra. Eu não sei quem é a nova unção e eu não sei quem é o pastor Alexandre, porque está tudo tão envolvido, tão... Desatrela, não dá, Senhor. A Bíblia fala sobre um homem chamado Eleazar. Era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que esse valente guerreava com uma espada na mão, que quando esse homem tenta soltar a espada, ele não consegue. Por quê, pastor? Porque a espada havia ferido a sua mão e havia sofrido um processo de cicatrização. Parece que a espada, que é metal, que está agarrada na mão de Eleazar, faz parte da carne dele. Ele tenta soltar a espada e não consegue. Deus está falando a respeito de construções que você estabeleceu. Deus está dizendo a respeito de coisas que fazem parte da tua vida, fazem parte da tua respiração. Mas Deus está dizendo, tema da nossa meditação: filho, dias melhores virão. Eu preciso desatrelar você de algumas coisas. Eu preciso te mostrar que se você estiver debaixo de uma palavra profética, você vai ver que eu, Senhor, entrarei. E quando eu entro eu mudo, quando eu entro eu trago aquilo que é necessário. A Bíblia diz, versículo 5 do capítulo 7: e Noé fez como o Senhor lhe ordenara. Irmãos, se tem uma coisa que eu amo em Noé, é que ele não está entendendo algumas coisas, mas a obediência está atrelada a ele.
ele fez conforme o Senhor havia ordenado. Versículo 11 diz que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do mês, nesse dia romperam-se, olha o que diz: nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Irmãos, caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Se cumpriu o propósito da arca. Difícil era para Noé entender que havia se cumprido. No versículo de número 17, o texto diz assim: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra, e as águas subiam e elevaram a arca sobre a terra. E diz assim: as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra, e a arca porém flutuava sobre as águas. O versículo 20 diz: as águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. Ei, irmãos, o versículo 23, para a gente ganhar tempo: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas, os animais, os seres que rastejavam, as aves, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Deixa eu repetir isso aqui: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Deus está dizendo assim: ei, no meio do caos tem alguém vivo, no meio do caos tem alguém de pé, no meio do caos tem alguém para gerar esperança, mudança, transformação. Deus está virando para mim, para você, para nós, e está dizendo: ergue a tua cabeça para o alto, porque no meio de tudo que você viveu, você ainda está vivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E mais que isso, Deus está dizendo assim: a tua família está de pé. Então deixa eu ministrar para você e ministro para mim. Deus está dizendo: no meio de tudo que tu viveu, a tua família permanece de pé. Tentaram destruir, mas não conseguiram. Tentaram atacar, mas não conseguiram. Tentaram dilacerar, mas não conseguiram. Tentaram acusar, mas não conseguiram. Por quê? Porque Deus prevaleceu. Por quê? Porque Deus foi fiel. Deus está virando para a igreja lavada e remida. No meio do caos, no meio da putrificação do lado de fora, Deus te preservou com vida. Trezentos e 70 dias é o tempo entre o início do dilúvio e o tempo em que Deus vai virar para Noé e vai dizer para Noé: Noé, sai da arca. Só que o capítulo 8, e agora eu vou tentar ser o mais breve possível. Então Deus se lembrou de Noé. Senhor, o pastor, Deus se lembra porque havia esquecido? Não. Deus se lembra porque agora os seus olhos estão fitos em Noé. Você está entendendo isso? Por favor, diga amém. Diga assim: Deus olhou para Noé de uma forma diferente. Você entendeu? Vamos lá. Diga: Deus olhou para Noé de uma forma diferente. Agora você vai trocar o nome de Noé pelo teu nome. Deus olhou para o Alexandre de uma forma diferente. Você entendeu? Diga amém. Mas ainda havia um grande problema: como separar Noé da arca que foi construída, sem que gerasse afetividade, sem que gerasse emoção, sem que gerasse dor. A Bíblia diz
Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E aí Deus vai fazer soprar um vento sobre a terra. Diga assim: Deus fez soprar um vento sobre a terra. Vento esse que significa a primeira manifestação concreta de Deus na vida de Noé. Deus está dizendo que tem ventos que são para o bem. Deus está dizendo que tem ventos que são para separação. Vento esse que era um instrumento talvez de forma natural, mas usado de forma espiritual. Vento esse que era a intervenção divina. Vento esse que no hebraico chama-se ruá. Ruá significa fôlego. Ruá significa sopro de Deus. Deus está dizendo assim: ei, eu preciso recomeçar. Eu preciso fazer eles entenderem. Ruá significa espírito. Gênesis 1, versículo 2 diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Deus está dizendo: eu vou fazer um novo recomeço. Avisa para eles que vai ventar, mas é para o bem. Avisa para eles que dias melhores estão por vir. Avisa para eles que tem algo novo acontecendo. Avisa para eles que eu vou trazer alegria verdadeira. Avisa para eles que eu vou dar um recomeço. Avisa para eles, para quem não acreditou, que eu, o Senhor, entrei, e eu, o Senhor, guardei, e eu, o Senhor, livrei, e eu, o Senhor, estou agindo de forma poderosa. Deus arrumou uma maneira de separar Noé da arca. Ele faz soprar um vento, porque até então Noé está dentro da arca, e ele precisa tirar Noé da arca. Que vento é esse, pastor? O vento da preparação de uma terra para um novo começo. Ah, irmãos, deixa eu te dar isso aqui no Êxodo 14, 21, não põe não. Deus usou um vento oriental para dividir as águas do Mar Vermelho. Em Números 11, 31, Deus fez soprar um vento que trouxe cordonizes para o povo que estava cansado de comer maná. E Deus não era obrigado a fazer isso, mas Ele fez. Em Jonas 1,4, Deus vai trazer um vento para a embarcação, que vai trazer também juízo e correção. Em Ezequiel 37, versículo 9 e 10, Deus vai dizer que vai vir um vento dos quatro cantos. Que vento é esse, pastor? É um vento que vai trazer vida para aquilo que está morto. O Espírito Santo está virando para a igreja e está dizendo que eu tenho coisas novas para vocês. Pastor, até então o senhor só ficou no Antigo Testamento. Atos 2, versículo 2, projeta para a gente. Atos 2, versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, as quais pousaram uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito hoje me trouxe aqui para dizer: a única forma de eu separar Noé da arca é eu enchendo ele novamente de uma maneira diferente. O Espírito hoje me trouxe aqui para dizer: tem coisas novas para essa igreja, tem coisas novas para a minha vida. Termina, pastor, termina. Dias melhores. Nós não vamos cantar essa canção não, tá? De verdade, que às vezes eu puxo para cantar, mas tem uma canção que diz assim: você chorou, você pediu,
tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido. De fracassos e derrotas, tão sozinho e sem sorte. Cante, vai. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. O coração do crente estremece forte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Parou, mandou tocarem as trompetas, e as muralhas derrubou. E esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aí para você entender, aí Deus, quando me deu essa conferência, me deu Amós. Hoje eu vou só no capítulo 9 do versículo 3, na nova versão transformadora. Amós, esse é Atos. Isso. Oh, aleluia. Ele vai lá, irmãos, que ele agora vai precisar lá, que é uma versão que a gente não tem. E eu vou te dar Amós, no capítulo de número. Foi muito rápido, esse garoto é espetacular. Vai. Capítulo 9, versículo 13. Então foi quase bom, mas faltou 10. Isso. Repita comigo, vai. Virá o tempo. Vamos lá, diga assim: virá o tempo. E eu completo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido, que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras dos altos, das colinas de Israel. Ei, trarei o meu povo do exílio de Israel de volta às terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, e comerão as suas colheitas e beberão seus vinhos. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Versículo, volta o 13, Mateus, volta o 13. Eu vim aqui dizer para vocês que virá o tempo, e o tempo chegou. Levanta a tua mão, porque Deus vai fazer o que, pastor? Você vai colher e plantar de uma única vez. Tu vai estar plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Glorifica, porque tu vai estar plantando e colhendo, plantação e colheita. Deus está dizendo: virá o tempo em que plantação e colheita vai andar juntos. Virá o tempo em que plantação e colheita vai andar juntos. Deixa eu liberar para você dar um glória aí. Chegará o tempo em que plantação e colheita serão feitas simultaneamente. Tu vai estar plantando e tu vai estar colhendo. Deus está dizendo: eu, Senhor, me alegrei de vós. Eu, Senhor, me alegrei de vós. Eu, Senhor, Pastor Márcio, eu, Senhor, me alegrei de vós.
Vira para o irmão do teu lado e diz assim: Deus manda te dizer que Ele se alegrou de você. Diga assim: chegará o tempo em que tu vai colher e plantar simultaneamente. Deus está dizendo, tema da nossa meditação, e eu encerro: dias melhores virão. Deus está dizendo, e eles começam a partir dessa conferência. Nessa conferência Deus vai... Sabe o que Deus está dizendo? Vão te perguntar como aconteceu. Você vai dizer: não sei, foi Deus que fez. Mas não era o fim, era. Mas Ele resolveu botar uma vírgula num ponto final. Mas não era para desonra, era. Mas Ele é o Deus que nos tira do opróbrio, da vergonha e nos coloca em dupla honra. Isaías 61, versículo de número 7. Deus está dizendo: tem dupla honra para essa igreja hoje. Coloca os versículos, coloca. Olha para o pastor. Existem mais de 3.000 promessas. O que eu disse? Existem mais de 3.000 promessas, irmãos. Coloca só no do meio, Mateus, se for possível, e a letra no canto, se você conseguir. Existem mais de 3.000 promessas. Se agarra numa delas. Coloca as promessas. Isso. Se agarra numa delas. Não temas, porque eu sou contigo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ser forte, não temais. As misericórdias do Senhor são a forma de você, são a causa de não ser consumido. Deus está dizendo: se agarra numa promessa. Se agarra numa promessa. Se agarra, porque dias melhores virão. O Espírito Santo está virando para a igreja. Está dizendo: dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Ei, tu vai colher e tu vai plantar. Tu vai plantar e tu vai colher. Deus está dizendo: chegou o tempo em que eu, Senhor, estou entrando de forma, avassaladora. O inimigo, vira para a pessoa do teu lado e diga assim: é só você crer. Pastor, qual vai ser o apelo de hoje? Simples. É para quem quer aceitar Jesus. Para você que quer aceitar Jesus, saiba que antes de você levantar a sua mão para Jesus, Jesus já te aceitou. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15. Não precisa projetar não, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outras. Antes de você levantar a tua mão para Jesus, Ele já havia escolhido você, a sua casa. Sabe o que Deus teve que fazer com Noé? Fez soprar um vento. Noé, emocionalmente, isso aqui é muito forte, irmãos. Eu preciso te separar da arca. A pergunta é: se a arca durou 130 anos para ser construída, 120, 130, há uma briga teológica, mas não importa, mais de 100 anos. Se ele gastou tempo, emoção, se foi importante para salvar ele, a esposa, os filhos, as noras e os animais, por que não se fala mais da arca nos dias atuais? Aonde está a arca? Lá no Ararat. Deus está dizendo: eu vou tirar você dessa emoção que te prende. Sabe por que muitos filhos não são visitados? Porque você coloca ele no lugar do Senhor. Por isso que não são. Essa sua super proteção de mãe, de pai, está estragando teus filhos.
mas eu não devo protegê-los. Você deve orar por eles, mas quem cuida deles é o Senhor. Um dia você não entregou no altar, então eles são do Senhor. Deus está dizendo para mamães e papais: descansa o teu coração. Acaso eu prometi alguma coisa e não cumpri? Acaso tem alguma coisa para mim demasiadamente impossível que eu não possa realizar? Não é meu, tu não colocou no meu altar. Então Deus hoje precisa desvincular. O que Ele vai fazer? Fazer soprar um vento. Pastor, por que tu trouxe essa meditação? Porque às vezes tudo isso aqui, irmãos, estava tão entrelaçada no Alexandre, o Alexandre entrelaçado em tudo isso aqui, tudo isso, que o Senhor estava impossibilitado de agir, mas pela misericórdia dele, ele fez soprar um vento oriental. E no vento oriental ele falou: Alexandre, tem que te separar emocionalmente. Porque se eu tenho coisas maiores para ti, eu preciso desvincular você, e eu preciso cuidar de você. Não se preocupe, um dia tu vai olhar e vai dizer: Senhor, eu achei que era importante. Já não estou falando de filhos, estou falando de coisas e negócios. E Deus vai dizer: foi passageiro na tua vida, foi sazonal. E Deus tem coisas maiores e melhores. Vamos louvar a Deus com essa canção.